Pessoal, já temos aqui a nossa próxima entrevistada, já estou muito atrasada. Vou saudar aqui a socióloga com especialização em ciências políticas, Gisele Agnelli. Gisele Agnelli, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui com vocês sempre no Faixa Livre. Prazer sempre nosso aqui te receber, viu, Gisele? Obrigado por você mais uma vez aceitar esse nosso convite para tratar conosco a respeito do tema que tem tomado conta do noticiário, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, viu, Gisele? Que é esse tensionamento que a gente observa lá no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentando encerrar esse conflito com o Irã, enquanto os iranianos desejam aí manter esse conflito, essa guerra. O presidente estadunidense fez um discurso, inclusive, na última semana, Gisele, em horário nobre, aí nos Estados Unidos, falando sobre essa guerra e indicando que fará ataques extremamente duros pelas próximas 2 ou 3 semanas, ameaçando destruir o setor de petróleo, de energia do Irã, caso as negociações pela reabertura total do Estreito de Hormuz não forem bem-sucedidas. Ele afirmou que o prazo limite para a reabertura do Estreito de Hormuz desse canal vai ser amanhã, às 20 horas, terça-feira, 20 horas na costa leste dos Estados Unidos, 21 horas de Brasília. Isso foi uma espécie de ultimato dado aí pelo Donald Trump. A intenção do presidente dos Estados Unidos é que esse conflito se encerre, no máximo, nesse período de até 3 semanas. Enquanto isso, como eu disse, os iranianos seguem mantendo o discurso de que seguirão na guerra enquanto os Estados Unidos não atenderem às condições estipuladas pelo país. Nos últimos dias, inclusive, pelo menos 2 aviões de combate estadunidenses foram derrubados pelos sistemas de defesa iranianos. Um dos pilotos foi resgatado e o outro, os Estados Unidos afirmam que também está seguro, ainda que em estado grave. Já o Irã nega aí o resgate desse segundo piloto. Além disso, o Irã reivindica ter derrubado outras 4 aeronaves estadunidenses que estavam ali numa operação de tentativa de resgate desse piloto do avião que foi abatido. A gente sabe que a narrativa faz parte desse tipo de conflito, né, Gisele? Mas eu queria saber as tuas impressões aí a respeito desse conflito. Você que está aí nos Estados Unidos, como é que você observa essa guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã iniciada pelo Donald Trump? Vamos lá. Bom, um primeiro aspecto que eu acho importante é essa linguagem do Trump, né? Eu acho que até a gente não espera uma linguagem de um estadista já dele há muito tempo, mas há uma escalada, né? Desculpa, mas fucking bastards, né? É, eu acho que isso como alguém já tinha colocado aqui no seu programa, né? Muita gente já volta a falar sobre a sanidade do presidente e tudo mais. Outro aspecto, eu acho que é a erosão das restrições institucionais como um todo, né? Por mais que a gente já critique os Estados Unidos como império intervencionista, eu acho que dá para ver com o Trump a escalada disso. Mas a minha análise aqui é que o Trump ele não está conduzindo uma guerra, ele está construindo uma narrativa de poder. Como ele vende esse sucesso ao público americano, é muito menos militar, também militar, mas é muito mais simbólico. A ideia de um líder forte que age sem hesitação. Essa é a imagem que ele vende. Historicamente, esse tipo de estratégia funciona no curto prazo, frequentemente cai no longo prazo, né? A gente sabe que a população estadunidense, 60%, última pesquisa da Reuters Ipsos, desaprova totalmente essa intervenção, essa guerra contra o Irã, e quanto mais ela se prolonga, pior vai ficando. Mas a gente tem outros elementos que a gente precisa analisar importantes aí. A demissão do Pete Hegseth, que é o ministro auto-intitulado da guerra, né? De 3 grandes, mais recentemente, 3 grandes nomes de alta patente nos militares dos Estados Unidos, que são aqueles que traziam alguma racionalidade e se opunham a essa loucura que é a tropas em terra ali, na região do Irã, no Estreito de Hormuz, enfim. E eles foram demitidos. Internamente, também, o Trump... isso me dá já a impressão que isso vai se alongar por um tempo ainda. E isso também me dá a impressão de que o Trump não seguia mais por índices tão baixos de aprovação, Anderson.
E essa estratégia kamikaze do Trump. Então, quando a gente fala de eleições de meio de mandato, parece que ele não está se importando muito, né? O valor da gasolina, o desgaste interno que ele está tendo, porque internamente não se aprova o que está acontecendo e vai piorar com essa ameaça dele de amanhã, do fim do mundo. Então, entendendo um pouco da cabeça do Trump, ou seja, que ele realmente, o seu colega usou a palavra psicopatia, eu usaria narcisista, maligno, e totalmente ignorante sobre o mundo, sobre guerras, uma pessoa que nunca leu, e uma pessoa que se vangloria do seu tino comercial ali de real estate. A gente não pode subestimar o taco, né, que ele sempre chicken out. Não, ele pode se enfiar numas guerras que ele não sabe como sair e que vai causar baixas, e eles vão continuar se vangloriando ali do que eles estão fazendo. Então, assim, estou dando um aspecto ruim do que pode acontecer ali. E sobre as reais motivações do Trump, além, obviamente, do ganho financeiro que ele tem ali privado com a família dele, que ele está enriquecendo nesse segundo governo, com as relações com as monarquias do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar, obviamente, todo investimento que eles estão fazendo em inteligência artificial. Agora, podem fazer um grande acordo da Paramount com a Warner, e eles vão controlar se isso der certo, porque só o capital americano não consegue, né? Eles envolveram ali também o capital do Golfo. A gente está falando dessa região do Golfo, que é muito próxima de Trump, desde o ano passado, desde que ele entrou, controlarem a mídia americana e a CNN, que hoje é a mainstream centro-esquerda mais crítica ao Trump. A gente está falando disso também. Mas o Tim Snyder, que é um cientista político americano, falou uma coisa que eu achei muito interessante. O valor da guerra nos Estados Unidos e eleições de meio de mandato. Ele ia pedir para o Congresso, o Trump, 200 milhões, né? 200 bilhões, desculpa. Já está 1,5 trilhões o que ele está pedindo para o Congresso. É um valor tão insano, Anderson, que a avaliação do Tim Snyder foi muito boa, no sentido de que isso já é um pré-golpe, ou uma anunciação, ele está subordinando o exército, colocando o exército embaixo dele, nesse processo de quebra total da institucionalização, do que ainda resta de institucionalização nos Estados Unidos. Então, essa também é um sinal e uma leitura possível do que está acontecendo e o que está na cabeça dos Estados Unidos nesse momento. Esse pedido do Trump para o Congresso é para gastos militares propriamente, não é, Gisele? Como um todo. Né? Mas a gente tem toda a situação interna do ICE, que pode agir nas eleições de meio de mandato, que está coberto aí também, né? Então, pode ser também interpretado como pré-golpe. É uma loucura, uma insanidade esse tipo de orçamento. E para fazer isso, ele tem que tirar 70 milhões de dólares de orçamento interno, principalmente em programas sociais. E ele falou isso. Ele falou que os Estados Unidos não podem arcar com Medicare, Medicaid. Ele falou das creches. Ele falou que quem tem que cuidar disso são os estados, né? E já tirando do orçamento federal a ajuda que ele dá para os estados. Assim, isso é absolutamente contra o que as pessoas, por mais que eles sejam republicanos, esperam desse governo, né? E essa característica kamikaze, Anderson, que eu falei, essas loucuras, mas não ligar para a opinião pública, me dá muito medo do que está por vir aqui, porque é uma atitude bastante kamikaze. Tanto que o Partido Republicano está com medo do Trump. Eles estão rachados. E o CEPAC desse ano, onde estava lá o Eduardo Flávio Bolsonaro, era para conseguir conciliar um pouco a base dele que está quebrada. Os próprios republicanos não estão muito afim de aprovar isso, esse valor absurdo no Congresso, mesmo porque nem se declarou guerra, né? E querem saber duração, querem saber estratégia, né? Então ele está tendo essa dificuldade dentro do seu próprio partido. Esse aqui é o detalhe, não houve nem declaração de guerra, o Congresso não aprovou esse pedido de declaração de guerra lá entre os Estados Unidos e o Irã. Gisele, a gente vai falar, obviamente, da questão eleitoral daqui a pouco, as eleições de meio de mandato, vamos aprofundar isso, mas como é que a opinião pública aí nos Estados Unidos recebe, ou tem recebido esses discursos do Donald Trump, que o país estaria tendo sucesso nesse conflito, porque é o que a gente ouve aqui, o país, o Trump exaltando a atuação dos Estados Unidos, dizendo
que o país está tendo vantagem nesse conflito? Há uma confiança majoritária da população, mesmo a partir das notícias que chegam pela imprensa e que desmontam essa narrativa de êxito do Trump no conflito com o Irã? Então, 60% desaprovam, 66% querem encerrar a guerra rapidamente, mesmo sem atingir objetivos. Apenas 27% apoiam prolongar o conflito. Esse é um terço da base maga dele, que provavelmente ele não vai perder, independente do que aconteça. Nem que exploda Epstein Files moralmente, nem assim ele vai perder, né? Então, qual a interpretação disso? A maioria da população não compra essa narrativa de sucesso. A linha vermelha da opinião pública é clara, né? Eles até aceitaram essa ação limitada e eles estavam muito frescos com o modus operandi ali da Venezuela, e não é o que aconteceu aqui, não? A gente sabe que não é o que vai acontecer aqui. Então, há uma desconexão clara entre a narrativa política simbólica que ele quer colocar como líder forte, um líder duro, e a opinião pública. A maioria dos americanos, então, desaprova esse conflito. Eu só vejo o desgaste para ele nesse campo. E eu acho que aquela guerra de memes do Irã é uma coisa poderosa, é uma coisa que a Casa Branca deu esse tom, memes, inteligência artificial, e o Irã está chegando com esses memes aqui também, né? Eu acho que isso é uma coisa que também vale a gente dizer. Uhum. Gisele, o pessoal está comentando aqui no chat, inclusive, que essa não é propriamente ou não seria uma guerra única e exclusiva dos Estados Unidos. Israel, obviamente, está diretamente implicado nesse conflito, especialmente pelos anseios ali do Benjamin Netanyahu de construir ali naquela região uma grande Israel. Eu queria saber de você até que ponto vai o comprometimento do Donald Trump, do governo estadunidense, com o sionismo, com o Benjamin Netanyahu. Como é que você vê esse diálogo entre os dois países, especialmente essa aliança para tentar derrotar o Irã, enfim, acabar com a capacidade militar iraniana? Como é que você vê essa relação entre os Estados Unidos e Israel nesse momento? Com o Trump 2, bom, a gente sabe que Israel virou quase uma extensão americana ali na região, né? O excepcionalismo americano passou a abarcar as fronteiras de Israel, né? Mas eu não acho também, eu acho que ali o que aconteceu foi uma simbiose de interesses, né? Então, do lado de Israel e do Bibi, o sionismo expansionista, né? E agora a gente está vendo no Líbano o Gaza 2, né? Eles estão atacando médicos, já mataram mais de 54, acho, médicos e ambulâncias, dizendo que ali tem armamentos de guerra do Hezbollah, enfim, do sul já estão no centro do Líbano, claramente. E os Estados Unidos, obviamente, não falam sobre isso e estão deixando Netanyahu com sua sangue expansionista, sionista revisitada ali na região. Eu acho que foi muito fácil o Bibi convencer ele o Israel taticamente já tinha, desculpa, o Irã já tinha sido atingido o ano passado fortemente pelos Estados Unidos, e para o Bibi, para Israel, continuar essa guerra era interessante para que ele pudesse expandir ainda mais o Estado de Israel. Ele quer continuar no poder, ele não quer sair do poder, ele tem todas aquelas problemas envolvendo corrupção no governo dele, então para ele houve uma simbiose de interesses. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo que tem essa retórica translocada militar, de guerra, neonacionalista, neoexpansionista do Trump, também tem negócios muito interessantes na região ali, com a Arábia Saudita, com o Golfo, enfim, e também tem os interesses de acabar com Israel ali do Bin Salman, cujo governo está muito, muito próximo de Trump. Trump estende um tapete vermelho para eles. Aliás, importante dizer, onde o Trump estava, que ele não foi no CEPAC. Depois de 10 anos aparecendo no CEPAC, ele estava em Miami conversando com o fundo soberanos da região, né? Então, os interesses dos Estados Unidos são profundamente econômicos. Até com o Paquistão, que eles usaram como intermediário de conversas com o Irã até agora, eles estão desenvolvendo projetos de real estate ali
ali em Nova York, né? Então, a família Trump está muito envolvida, né? O Jared Kushner, que nem tem um cargo formal e é o principal enviado para falar, tem uma empresa que é a Affinity Partners, que está recebendo dinheiro das monarquias do Golfo, né? Então, o interesse financeiro dos Estados Unidos na região é enorme. Você citou o CEPAC, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso aqui no programa, especialmente a partir da perspectiva da participação do brasileiro aí, lá nesse encontro da extrema-direita nos Estados Unidos. Ô, Gisele, você citou que há pontos de resistência dentro do Congresso, inclusive no Partido Republicano, em relação a essa retórica que o Trump tem adotado no que diz respeito ao conflito, parlamentares ali, congressistas que questionam essa guerra com o Irã. Politicamente, você vê problemas para o Trump a partir disso, como você teve. Teremos eleições de meio de mandato em breve aí nos Estados Unidos. Trump precisa reafirmar a sua força internamente. Você vê a possibilidade do Trump perder espaço e eu queria também te perguntar, em último caso, da chance da gente ter o impeachment do presidente dos Estados Unidos diante da resistência que surge, ou das resistências que surgem nos Estados Unidos a essa guerra com o Irã? Tá. A divisão o CEPAC ficou muito clara essa divisão, né? Então a gente tem a turma ali do J.D. Vance, que é uma turma, ele é mais jovem, a turma, ele responde muito bem a essa turma mais jovem, que é essa turma do Charlie Kirk, que foi assassinado, do Nick Fuentes, que são grandes influenciadores da extrema-direita, mas mais jovens e mais focado no America First. Aquela coisa que ele vendeu na campanha de que ele não gastaria $1 com guerras no exterior, versus os antigos falcões do Partido Republicano, que mais a la Bush, aí você tem o Ted Cruz, você tem o Marco Rubio, então tem uma cisão muito clara. E aí você começou, essa cisão está muito forte, o Tucker Carlson, que também é um comentarista de extrema-direita americana muito forte, junto com esse grupo do America First, mas você também tem o Steve Bannon ponderando ali, tentando fazer um meio de campo entre as duas áreas. Então, Marco Rubio também. Marco Rubio foi um grande ganhador do CEPAC. Ele não estava tão bem colocado naquelas pesquisas de quem seria o próximo candidato a substituir o Trump, e ele ganhou muita relevância, viu, Anderson? Ele se aproximou, o J.D. Vance, desculpa, era o primeiro candidato, o Marco Rubio não estava mais fraco, ele ascendeu muito, o Marco Rubio. Então, J.D. Vance e Marco Rubio estão se aproximando em preferência do Partido Republicano. O Partido Republicano, Anderson, está tão preocupado com o Trump e talvez essa sombra de rompimento do Partido Republicano, de talvez virar uma autocracia completa, né, nas eleições, que eles estão pensando em antecipar as primárias do Partido Republicano para terem logo um candidato que vai substituir o Trump. Então, para vocês verem o quanto o partido está rachado. Agora, a segunda pergunta, rapidamente, que você me fez, um pedido de impeachment, aí eu teria que me alugar um pouco mais, porque acho que antes da gente pensar no pedido de impeachment, ou seja, ele precisa das duas casas, né, o Senado é um pouco mais difícil dos democratas conseguirem, mas com tanto esse desgaste que eu vim falando e que a gente espera que tenha mais, com essa forma abatalhoada que eles estão entrando ali e sem noção que eles estão entrando no Irã, cada dia eu estou acompanhando regionalmente, né, os estados que têm mais batalha pelo Senado entre os republicanos e os democratas, e cada dia que passa, Anderson, fica mais as probabilidades dos democratas ganharem o Senado também aumenta. Se eles ganharem as duas casas, assim, eu não tenho dúvida que um pedido de impeachment vai estar na primeira pauta, né? Sem dúvida alguma. Há esse risco, acima de tudo, de um pedido de impeachment ser colocado em discussão nos Estados Unidos a partir do que a gente tem visto por aí. Gisele, eu queria tratar aqui, comentei ainda há pouco, como é que essa derrubada dos 2 caças estadunidenses pelo exército iraniano impactou a popularidade do Donald Trump, especialmente essa ideia de que os Estados Unidos são uma força militarmente inabalável, que não sofrem baixas, tem aí a mais avançada tecnologia na sua indústria bélica, as forças armadas mais bem preparadas. Qual foi o impacto
que essa notícia de que aviões de caça estadunidenses foram derrubados pelos iranianos, como é que isso impactou na opinião pública por aí? Olha, Anderson, para ser bem sincera, só o que se fala aqui é sobre o super, é, aquela operação de resgate do piloto que caiu. Então, assim, que é uma coisa extremamente difícil, extremamente complexa, e que os Estados Unidos conseguiu resgatar seu piloto. E hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, é como se fosse ainda um feriado de Páscoa. Na Casa Branca, ele vai ter aquele evento que eles pegam os ovinhos ali, né, com crianças, o presidente. Logo depois disso, está marcado um comunicado do Trump, Anderson, e eu aposto com você que vai ser bem nessa linha hollywoodiana de como fizemos esse incrível resgate, como somos grandiosos. E isso vai amenizar o abate dos caças. Lembrando que os primeiros foram Fogo Amigo, né? Do Catar, se eu não me engano, do Kuwait, você me corrige. Mas eu acho que não está forte aqui. Continua com essa visão hollywoodiana de superioridade americana. Então essa informação propriamente não impactou mesmo a opinião pública estadunidense em relação ao poderio. Eu chamo a atenção, né, Gisele, que isso não tenha tido o impacto necessário, porque há avaliações de que, além desses 2 casos, o Irã afirma que derrubou 4 helicópteros de resgate estadunidenses. Seriam pelo que eu tenho lido, muitos seriam as maiores baixas estadunidenses desde a Segunda Guerra, no que diz respeito à estratégia militar, né? A aviões de caça, né? Eles colocam as imagens do que seriam os destroços, né? Mas eles ainda têm muito receio de que se essas imagens são reais, enfim. Eu não estou achando que isso está com a força desse jeito ainda aqui, Anderson. Realmente não. O resgate ali essa coisa mais hollywoodiana, a minha impressão é o que se destaca mais aqui ainda. Agora, um forte apelo para que isso se encerre o mais rápido possível. Isso, com certeza, da população como um todo. O que estamos fazendo lá? Eu imagino que sim, acima de tudo, esse entendimento, porque o Donald Trump vendia a imagem de que não queria guerra com ninguém, pelo menos ele começou o mandato dizendo isso, e o que a gente vê é o aprofundamento desses conflitos mundo afora a partir da estratégia do republicano. Mudando um pouquinho de assunto, Gisele, eu queria falar um pouco sobre o Brasil, essa campanha que a família Bolsonaro tem feito aí nos Estados Unidos por uma interferência do Trump no processo eleitoral brasileiro. O Flávio Bolsonaro, inclusive, chegou a dizer nesse evento do CEPAC que você citou, nessa conferência que houve aí nos Estados Unidos, que o Lula faz lobby pelas facções criminosas do Brasil, enfim. Esse tipo de campanha feita pelo bolsonarismo chega ao Trump de que maneira, Gisele? O Lula diz que tem ali uma ótima relação com o presidente dos Estados Unidos. Você tem essa mesma percepção? O republicano, na tua análise, ele agiria para interferir nas nossas eleições, para favorecer o Flávio Bolsonaro? Como é que esse discurso bolsonarista chega aí nos Estados Unidos? Olha, Anderson, eu estive em Washington há 2 semanas atrás fazendo lobby. O lobby parece um palavrão no Brasil, mas não é. Aqui ele é regulamentado e ele pode ser o lobby ético, né? E eu fui junto com o Washington Brasil Office, que é uma think tank progressista. E o que a gente foi falar lá com os congressistas é sobre o risco que o Brasil corre por ter uma eleição esse ano tão próxima, né? A gente está vendo pesquisa aí no segundo turno com empate técnico entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. E a nossa preocupação, principalmente com essa reclassificação do PCC e do Comando Vermelho, e das implicações disso, e porque no Brasil isso não faz nenhum sentido com a nossa legislação, que eles sejam reclassificados assim, e como, caso reclassificados, isso seria um tiro no pé, porque isso exigiria e teria mais entraves para uma futura cooperação real entre os 2 países, nos termos da lei. A gente fica muito preocupado com o que isso pode ocasionar territorialmente, já visto que os Estados Unidos já vem bombardeando alguns países aqui na América Latina, mas o maior medo é o da soberania digital, né? O que as grandes big techs que são aliadas com o Trump podem causar no Brasil com desinformação, né?
porque você pode parecer loucura, mas a gente pode esperar talvez uma campanha de desinformação que talvez até ligue o Lula a grupos assim. Pode parecer loucura, mas olha o que aconteceu na Venezuela, Anderson, né? Então, essa é uma grande preocupação, porque qualquer intervenção, principalmente nesse âmbito da desinformação, numa eleição tão acirrada quanto a brasileira, pode fazer diferença, né? Então, essa foi a preocupação que a gente foi levar para os congressistas, mas eu já te adianto que a extrema-direita transnacional que a gente viu no CIPAC, ela está muito presente nos congressistas americanos. E eu estou te falando, congressistas mais à esquerda, do tipo da AOC, desse tipo, no Bernie Sanders, eles receberam os extremistas de direita lá e estavam com uma narrativa muito de o Bolsonaro estava preso por razões está preso por razões políticas, estava naquela época de discutir se ele ia para prisão domiciliar ou não. Isso tudo estava muito no ouvido dos congressistas de esquerda. Você imagina o que acontece com os de centro e os de direita. Então, isso acho que eu sempre falo isso, acho que não existe espaço de poder sem preenchimento. Se a gente se refuta a ocupar esse espaço de diálogo e de um a um ali no Congresso americano, ela será ocupada pela extrema de direita que está muito bem azeitada. A gente viu isso ali no CEPAC, né? Os dois tiveram, o bolsonarismo teve muito espaço. Qual o nome dele? Aquele filho do Chá que está aqui nos Estados Unidos, também teve bastante espaço ali no CIPAC. Então, ela é bastante internacional, a extrema-direita. Você se refere ao Eduardo Bolsonaro, né? O filho do Jair Bolsonaro, que está aí nos Estados Unidos. Ele participou também dessa conferência da CEPAC. Você citou aí o CI, você se refere, obviamente, ao Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma parlamentar de esquerda muito questionadora do governo Donald Trump. Gisele, então você considera hoje, pelo que você tem visto, pelo diálogo que você manteve com os congressistas aí recentemente nos Estados Unidos, que a possibilidade de intervenção da extrema-direita, do Donald Trump nas eleições brasileiras que teremos em outubro, é uma possibilidade real? Eu acredito que sim. O Eduardo, o Flávio Bolsonaro aqui falaram isso abertamente, né? Colocaram um suposto controle dos Estados Unidos nas eleições brasileiras para que elas tenham lisura. É o mesmo discurso que o Trump voltou muito forte. Eles estão conseguindo se alinhar muito forte ao discurso trumpista, os Bolsonaro, os filhos. O Trump voltou fortemente com a ideia de que as eleições são fraudadas. Ele até colocou o Didi Vance para tomar conta disso. Ele está pedindo os dados dos estados eleitorais para fazer um pente fino e encontrar qualquer incongruência para falar que existem fraudes generalizadas, Anderson. Isso é um dos vieses do que pode acontecer na eleição de meio de mandato forte. Para isso, ele precisa retomar que existem fraude nas eleições, que a eleição dele foi fraudada quando ele perdeu para o Biden. E aí, muito habilmente, os bolsonaros se aproximam de um trumpismo, falando que isso também é uma verdade no Brasil, né? Então, esse mix que eles estão, esse link que eles estão tentando fazer, obviamente. É muito grave, a gente precisa ficar atento e denunciar esse tipo de tentativa de interferência. Agora, Gisele, eu queria passar aqui para um outro país, porque no que diz respeito a Cuba, ao cerco dos Estados Unidos a Cuba, como é que anda essa situação nesse momento? A gente viu recentemente um petroleiro russo chegando à ilha, lá a Cuba, para amenizar o drama da falta de energia lá na ilha, mas o Trump já disse aí que vai fazer o que ele quiser com Cuba. Há negociações, inclusive, nesse momento, entre o governo cubano e o estadunidense sobre o fim desse bloqueio criminoso. Como é que o Trump tem lidado com essa situação de Cuba, essas negociações, Gisele, se elas têm sido feitas de fato, enfim, como é que o Trump age no sentido de pressionar Cuba? O conflito com o Irã tem tomado conta do noticiário e o Trump deixou isso meio de lado. Como é que anda, nesse momento, essa situação envolvendo Cuba e o bloqueio criminoso dos Estados Unidos? Pois é, os Estados Unidos não querem briga com a Rússia, né? Ele, aliás, é muito próximo do Putin, e o negócio dele é a China de forma indireta.
como a gente viu na Venezuela e como a gente está vendo agora no Irã. Esse é o principal arqui-inimigo dos Estados Unidos no Trump 2. Com a Rússia, ele não quer muita conversa. Com relação a Cuba, de verdade, Anderson, ele não me parece que ele se importa muito com Cuba. A figura ali é o Marco Rubio. Marco Rubio é uma figura que tem muito ressentimento ali com relação a Cuba. Para mim, é a questão principal para ele, mas ele está esperando a hora dele. Ele não entrou inicialmente nas conversas do Irã, e isso chama muita atenção. Como um secretário de Estado não está envolvendo numa questão de guerra, né? Então, a gente tem as duas figuras ali, que foi o Steve Witkoff, que é formalmente, né, no Irã, e o Jared Kushner, que nem é formalmente nada, é um advisor ali do Trump. E o Marco Rubio não se envolveu no Irã, né? Então acho que ele está esperando a hora dele, e eu acho que a hora dele tem a ver com Cuba. Não se sabe ainda o que vai acontecer ali com Cuba, mas é importante dizer que eu moro na Flórida e a gente tem pessoas que apoiam, a maioria dos cubanos apoiando o governo Trump. Então, vou te falar que resistência interna ele não tem. Muitos cubanos, há cubanos bastante conscientes, mas infelizmente eles são a minoria aqui, e a diáspora cubana está majoritariamente aqui na Flórida, que é o reduto eleitoral do Marco Rubio. Então, assim, o cenário é bem complicado para Cuba, Anderson. Não está nada fácil, viu, Gisele? A situação para Cuba a gente tem acompanhado aqui no nosso país. No Brasil, a gente tem feito muitas campanhas aí contra esse bloqueio criminoso dos Estados Unidos. E, como você disse, principalmente Marco Rubio é a figura mais interessada nessa situação envolvendo o bloqueio, a manutenção aí das sanções a Cuba. Muito grave tudo isso. Para a gente fechar aqui, Gisele, eu queria rapidamente falar da situação da Venezuela. A gente percebe aí que o quadro para o Nicolás Maduro, presidente, foi sequestrado pelos Estados Unidos, não é nada fácil. Ele vai ser julgado lá aí no país. Parece que o governo interino da Delcy Rodrigues já se alinhou com o discurso do Donald Trump, até pelos negócios que os países têm construído, o acesso das empresas estadunidenses ao petróleo venezuelano, enfim. Como é que esse caso Maduro tem sido tratado nos Estados Unidos? Você vê o governo venezuelano hoje seguindo as diretrizes do Departamento de Estado dos Estados Unidos? Como é que você avalia essa situação da Venezuela e principalmente do Nicolás Maduro por aí? O caso da Delcy eu acho muito difícil para ela, porque é uma pessoa que já sofreu ali. A gente não sabe direito, né, o envolvimento e quem teve envolvido na retirada do Maduro ali, criminosa, mas a gente sabe que ela teve até sua vida ameaçada pelos Estados Unidos, né? Ou você se alinha ou você cai, vai acontecer coisa pior que o Maduro. Foi isso que o Trump disse. Enfim, ela está aqui na Casa Branca e parece que está negociando. País que foi, eu acho que uma nova característica do neoimperialismo é esse, né? Ele está controlando o principal ativo, que é o petróleo do país, numa conta no Catar. Ele que controla tudo, os Estados Unidos está controlando a Venezuela. É isso que está acontecendo. Agora, com relação ao Maduro, teve uma segunda rodada agora no Distrito Sul ali de Nova York. A grande questão é se haveria dispensa do caso, pelo menos por parte da defesa. O advogado de defesa do Maduro é o mesmo do Assange, porque como houve bloqueio de o dinheiro, né, do Maduro, o advogado não estava sendo pago, até, né, enfim, e aí é o direito constitucional da defesa que estava sendo cerceada. O juiz basicamente falou que não, que ele não ia dispensar o caso, mas que ele tinha direito ao dinheiro para pagar o advogado. Então, basicamente, foi só isso que teve essa rodada. Minha impressão é que isso vai demorar muitíssimo ainda, mas vamos ver a próxima rodada de discussão. É isso, e a questão é a possibilidade de Maduro ser defendido pelo próprio governo venezuelano, né? Não sei se há parece que os Estados Unidos proibiram aí que essa defesa seja feita pelo Estado venezuelano do Nicolás Maduro. A grande questão é como é que esse caso vai evoluir a partir dessa situação envolvendo o presidente venezuelano sequestrado pelo Donald Trump. Recentemente, agora vai ser julgado nos tribunais nos Estados Unidos. Gisele Anheli, quero agradecer muito a tua presença aqui no programa. Obrigado por trazer esclarecimentos a respeito de tantos temas importantes, em especial esse conflito
entre Estados Unidos, Israel e Irã. Muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. A gente conta contigo aqui para fazer as análises no Faixa Livre, trazendo as informações direto aí dos Estados Unidos. Obrigado pela tua participação, meu grande abraço e uma boa semana para você. Ô Anderson, é sempre um prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos. Abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Gisele Agnelli. Gisele Agnelli, que é socióloga com especialização em ciências políticas, participa conosco aqui há algum tempo, falando direto dos Estados Unidos. Ela que mora lá, trazendo informações, notícias a respeito dessa situação envolvendo os casos relacionados aos Estados Unidos, especialmente o conflito lá no Oriente Médio com o Irã, com Israel, enfim, situação muito complicada que a gente tenta trazer aqui para você o melhor da análise no nosso programa. A gente conversou, inclusive, com o Fernando Brancoli aqui na semana passada. Ele também está lá nos Estados Unidos, acompanhando muito de perto o que acontece. Professor Fernando Brancoli, muito bom sempre contar com essas análises de quem vive esse momento ali no centro das negociações, dos diálogos. A gente sempre tentando trazer aqui o melhor da análise para você, nosso espectador.